Bom pessoal, meu nome é Matias Green. Hoje é dia 1º de dezembro de 2011. A gente vai falar sobre a instalação do Zend Server Community Edition 5.5 com PHP 5.3 no Mac OS X. Esse mesmo vídeo eu vou gravar também para Windows e para Linux. Nesse vídeo eu vou me ater somente ao Mac OS e qualquer dúvida referente aos outros sistemas eu vou estar esclarecendo diretamente nos outros vídeos. Bom, então o que seria o Zend Server? O Zend Server é então uma aplicação que instala e controla os serviços PHP, Apache e MySQL. No caso, o MySQL é só no Mac e no Windows. E é utilizado tanto na produção como em desenvolvimento, e de forma que assim vai ter o mesmo ambiente na máquina do servidor como na máquina que você está desenvolvendo. Isso aí faz reduzir bastante erros que acontecem no PHP. A licença dele é grátis, como a gente pode observar no site, é completamente gratuita para desenvolvimento, teste e produção. Existe a versão paga, que não é a Community Edition, que é a Zend Server somente, e ela tem algumas coisas a mais, mas com essa Community Edition a gente já pode fazer tudo que for necessário e também já usar em produção, inclusive. Existem outras alternativas com relação ao Zend Server. Existe o Champ, o AMP, MAMP, LAMP, vários outros que também instalam já o PHP, o Apache e o MySQL. Mas eu vou falar algumas das vantagens do Zend Server que eu acho com relação às alternativas existentes. O Zend é uma empresa que ela é mantenedora tanto do PHP como do Zend Server. Isso já é de cara uma coisa muito interessante. Então, é uma empresa confiável, proporciona algum tipo de integração já com o PHP através de uma API, onde você pode iniciar, reiniciar o servidor de aplicação via script PHP, assim como também fazer alguns tipos de cache e algumas outras coisas também, tudo via PHP. A instalação é fácil, é muito simples. Ela é multiplataforma, funciona no Mac, Linux e no IBM i, que eu não conheço esse IBM i, no entanto também é possível instalar nele. Nesses três aqui já tem um suporte nativo também, e acho que também FreeBSD e qualquer outra variação de Unix deve ser possível instalar também. Hoje em dia, 99% dos casos a gente usa ou Mac, ou Linux, ou Windows. Em produção, geralmente Linux. Então, atende perfeitamente a nossa necessidade. Ele tem uma interface web que você pode fazer a configuração dos serviços, habilitar, desabilitar, reiniciar o PHP, habilitar uma extensão ou desabilitar, alterar alguma diretiva de uma extensão, carregar alguns componentes também. Lá você tem esses componentes aqui: Zend Data Cache, Zend Debugger, Guard Loader, Java Bridge, Optimizer. Então esses componentes você pode todos controlar pela essa interface web, habilitando e desabilitando. Outra vantagem que eu vejo também, ele já vem com o Zend 1.11 configurado. Sempre ele vem com a versão mais atual do Zend Framework, que é estável, né? E isso aí também é interessante. Como eu falei, ele tem uma API para você fazer uma integração diretamente com o servidor via PHP. Então você pode controlar algumas coisas. Acredito que no futuro essa API ela vai ser melhorada e vão ter novos recursos também. As alternativas: Champ, WAMP, MAMP e LAMP. Então essas são algumas alternativas. Nenhuma delas vem com esses componentes aqui. E
também nunca ouvi usar em produção. Geralmente não é uma coisa que se usa em produção, se usa para desenvolver, mas como eu já tive algumas vezes problema em utilizar a versão diferente do servidor, às vezes torna difícil encontrar algum bug, alguma coisa. Então é sempre bom usar a mesma versão no servidor e no desenvolvimento. Na produção e no desenvolvimento. Ah, tá. Falando das vantagens aqui, esses componentes aqui do Zend, esse Zend Data Cache, é para você trabalhar com cache com o Zend. Então você tem uma forma de trabalhar com cache. O Zend Debugger, que é para você já debugar, você pode integrar com Eclipse, com Zend Studio, com NetBeans. Ele já tem toda aquela funcionalidade de debug. O Zend Guard Loader. Você pode gerar códigos com o Zend Guard. Você gera um código PHP e ele criptografa o código, ele obfusca, né? Como eles chamam. Ou seja, o seu código ele vai ter uma licença, ele não pode ser copiado e se você abrir o código você não entende nada. É como se tivesse criptografado, como se fosse um arquivo binário. Então você vai gerar com o Zend Guard e para funcionar no seu servidor você tem que ter o Zend Guard Loader instalado. Então também já é uma coisa que acredito que vai se usar muito hoje em dia. Zend Java Bridge, nunca utilizei, mas é a integração do PHP com Java. Então você instancia classes Java e pode trabalhar com classes Java. Zend Optimizer é um grande benefício aí que a gente tem. Ele melhora muito o desempenho do código. Ele faz cache do bytecode, né? Que o PHP é interpretado. Então, quando o Zend interpreta ele, tem algumas coisas que ele pode manter em cache. E esse Zend Optimizer é que faz isso. Então, já vem com uma série de coisas que são interessantes, tanto em produção como em desenvolvimento. O link para a gente baixar o Zend, tem esse link direto aqui, mas a gente vai utilizar esse link aqui que cai direto na página do Zend mesmo. Então, sim. Clique em Zend Server Community Edition, Download. Aqui ele já vem com diversas opções de sistema operacional. Como eu estou usando o Mac, ele já vem selecionado o Mac. Se você tiver no Windows, já vem selecionado o Windows e assim por diante. Para Mac, tem duas versões, 5.3 e 5.2 do PHP. A versão 5.3 é a mais atual, com mais recursos e já hoje está utilizando a versão 5.3.8 PHP. Então para baixar você clica aqui, ele vai pedir seu login e sua senha. Então ele começa a baixar. Eu não vou baixar porque eu já baixei. Aí, aqui tem um Installation Guide que você pode acessar e ele é um manual assim, mais ou menos como a gente vai fazer aqui, da instalação, só que ele é todo em inglês para todos os sistemas operacionais. Então, vamos lá. Já baixei o Zend. Você dá um duplo clique. Vamos lá. Você vai clicar. Geralmente você arrasta o aplicativo para a pasta Application. Nesse caso você vai dar dois cliques. Vai abrir o instalador. Você dá um continue. Continue. Aqui para você instalar em outro lugar. Mas ele por padrão já instala no /usr /local /zend. Então ele pede a senha do usuário que está logado. É bom manter essa instalação nesse local, porque, por exemplo, quando der algum erro, ele vai mostrar /user, /local, /zend, não sei o que, e a mensagem de erro. Quando você for colar isso no Google, geralmente facilita. Agora, se você estiver usando um caminho personalizado, aí já fica mais complicado de você encontrar no Google os problemas. O Google também, para qualquer dúvida, sempre está disponível, né? Sempre tem que contar com essa possibilidade.
Vamos lá. Como esse vídeo é sem cortes, então a gente vai ver a instalação toda. Pronto. Close. Zend está instalado. Agora a gente precisa fazer algumas configurações pós-instalação. A gente precisa, vamos só conferir que ele foi instalado nesse diretório. Então ele instalou realmente no diretório. Agora a gente precisa definir algumas variáveis de ambiente. A gente pode usar ou esse arquivo, bash profile, ou no etc profile. Esse aqui ele vai ser para o usuário em questão. No caso aqui vai ser o usuário Matias Green. E no etc profile vai ser para todos os usuários do computador. Então eu prefiro usar essa versão aqui. Só que para essa versão aqui você vai ter que dar um sudo, porque você tem que ser usuário root. Então vamos lá. Só mostrar por que tem que adicionar essas variáveis. Por exemplo, se eu digitar aqui PHP não funciona. Sendctl.sh, que é o comando para você controlar os serviços, não funciona. Se você der um peer, não funciona, um PSL, PHPA. Todos esses comandos que a gente usa no PHP, via linha de comando, não funcionam. Então a gente vai adicionar. Então vamos lá, sudo vi /etc/profile. Então a gente vai adicionar aqui no final, Zend server. Vamos lá, aqui eu não vou digitar, vou só copiar e aí eu explico. Então são essas variáveis. Essa primeira aqui são alguns executáveis como aquele zendctl. Aí eu já aproveitei também para colocar os executáveis do Zend Framework, no caso se você estiver trabalhando com o Zend Framework, você já pode criar um projeto e tal, tudo via linha de comando, e ele, de qualquer lugar que você digitar ele já vai encontrar os comandos do Zend. O MySQL também sempre é útil para você usar um MySQL dump, MySQL admin, por aí vai. Do Apache também tem alguns utilitários na pasta do Apache, então todos eles eu já vou colocar dentro do path, que é o caminho onde vai ser buscado os comandos que você está digitando. No manual da Zend não fala sobre esses três campos aqui. Isso aqui eu coloquei porque na prática eu acabo sempre tendo que usar esses aí. Já coloquei também. Agora o outro que você tem que colocar também, que no manual vem escrito assim, é o LD Library Path. Você tem que colocar a pasta lib da pasta de instalação do Zend. No macOS eu tive alguns problemas e no Google mesmo eu pesquisei e vi que o pessoal também utiliza essa variável aqui. E dessa forma, quando eu comecei a utilizar, funcionou. Então, pronto. Eu coloco as duas para não ter problema. E gravar. Pronto. Agora se eu der um echo path, você vai ver que ainda não está aqui nenhum daqueles que adicionei no path e nem o LD library path também não, library path, nenhum deles ainda está disponível. Para ele ficar disponível, a gente tem que executar esse comando source. Você dá um sudo source /etc/profile. No caso a gente colocou no profile, mas poderia ser source home /bash profile. No caso a gente está usando o... tá, não. Aqui não precisa ser sudo não. Pronto. Echo path. Pronto, agora ele já vai todos aqui, ó. Zend bin, Zend Framework bin, Zend MySQL bin, Zend Apache bin. Pronto. E no echo LD library path. Pronto.
e no DY Library Path. Pronto, os dois já estão ok. Feito isso, você já pode chamar o comando php, por exemplo, php-v. Ele já mostra então, a versão do PHP e tal. Já tem os comandos todos funcionando. Peer e PSL. Então, enfim, os comandos que a gente costuma usar. A ferramenta que a gente mais utiliza via linha de comando aqui é o sudo zendctl.sh. Esse aqui é o que controla todos os serviços do Zend Server. Você pode, aqui a gente pode dar um status, por exemplo, e a gente vê, ó, a Apache está rodando, MySQL está rodando, e pronto, ele já mostra o serviço. Aí eu posso parar todos os serviços. Ele para inclusive o MySQL, pode iniciar, start. Pronto. Então, e aí você também tem os comandos específicos. Você pode usar, por exemplo, stop MySQL para parar somente o MySQL, né? Vou dar um status MySQL. Ah não, status MySQL não. Start. Enfim, tem a lista dos comandos que você pode executar. Aqui você vê. São restart, Apache, MySQL. Status é só para todos mesmo. Enfim, então, configurado isso, agora vamos lá na página administrativa. HTTPS, lembrando que é página segura, localhost 10.082. Vamos lá. Ele fala que o certificado não é confiável, porque é um certificado gerado em localhost, mas não tem problema. Proceed anyway. Aqui é um termo que você tem que aceitar. Aqui você define o password que vai ser da sua interface administrativa. Eu, geralmente eu utilizo de 1 a 6. Aqui para você receber notícias sobre o Zend, eu já sou cadastrado, então não vou cadastrar. Então, dá um logout aqui só para mostrar a tela. Então ele vai sempre cair nessa tela aqui. Aí você coloca aquela senha. Pronto. Essa é a interface administrativa. Aqui você de cara já vê a versão do PHP, a versão do Zend e os componentes que estão ativos. Zend Data Cache, Zend Debug, Guard Loader, Java Bridge e Optimizer. Já vê se está ativo. Aqui você pode ver o PHP Info, que é o PHP Info de sempre, que a gente utiliza. Você pode carregar ou descarregar alguma extensão. Por exemplo, se você não está usando MySQL, você vai turn off. Ou se você quer alterar alguma diretiva do MySQL, ele mostra todas as opções aqui, que a gente tem lá no PHP-in, que você pode fazer por aqui também. Ele mostra as extensões, os componentes. Então, se eu quero desabilitar, por exemplo, Zend Debugger, digamos, ele fala que após desativar, eu preciso reiniciar o PHP. Então, reinicio Zend Debugger. Aqui ele está mostrando que está desligado, mas status will change to off, tá? Deveria estar... Aí, pronto. Zend Data Cache. Então, aqui você habilita ou desabilita os componentes. Isso aqui, geralmente eu habilito e desabilito os componentes por aqui. As configurações do PHP-in, geralmente faço mesmo pelo PHP-in. Aqui você pode abrir até o MySQL MyAdmin, já vem instalado também. Que mais? Então, você também tem informações do servidor, PHP Info, os logs. Então,
assim, é interessante. Quando você não tem acesso ao SSH, ao terminal, você pode controlar por aqui, certo? Então, vamos prosseguir. Para você, esse é o 82, é a administrativa. A 88, 10.088, é onde vai ficar seus projetos, seus sites. Então ele já cai nessa página aqui, que é uma página falando que foi instalado o ZendServer. O diretório onde ficam os documentos é na USR Local Zend Apache 2 htdocs. Então a gente vai lá. Ó, vamos lá. Ele vem com esses arquivos. Eu vou criar um teste.php só para a gente fazer um teste. Vou colocar aqui /teste. Então, tudo que você colocar ali, ele já vai, por exemplo, se eu criar um site 1, mv teste para site 1. Pronto, joguei o arquivo para dentro do site 1. Então é a maneira aqui normal, como a gente costuma trabalhar. Site 1 barra. Funcionou. Se eu remover rm-rf site 1, tem que parar de funcionar. Pronto. Então é aqui que você vai criar os seus projetos. Você vai criar projeto 1, projeto 2, assim por diante. Tá. A localização do PHPIN. USR Local Zend, sempre mantendo esse local de instalação aqui, ó. Tudo que você vai procurar do Zend vai estar aqui. Então vai ser USR Local Zend /etc/php.ini. Então aqui você pode desabilitar as extensões caso você não queira utilizar aquela interface lá. Outras configurações que a gente sempre faz no PHP, eu prefiro usar mais por aqui do que pela interface gráfica. E então tem essas duas opções. Configuração do Apache no USR Local Zend Apache 2 /conf /http.conf. Então vamos lá. Nesse caso aqui, vou alterar a porta. Eu quero tirar dessa 10.088 e deixar a porta 80, como a gente sempre utiliza. Não entrei com o usuário root aqui. Tem que usar o sudo. Opa. Então aqui. Pronto, porta 80. Não vai estar funcionando ainda porque eu não reiniciei o Apache. Então só para mostrar aqui, 10.88 ainda vai estar ativo. Agora eu vou dar um sudo zendctl.sh e posso dar um restart. Poderia só dar um restart no Apache, mas no caso eu acho mais prático, já dou um restart em tudo. Em produção nunca é a melhor opção. Inclusive tem opções que você só recarrega a configuração do Apache, nem reinicia ele. Geralmente essa é a melhor opção, mas em desenvolvimento, restart é mais prático. Pronto, não vai mais estar funcionando nessa porta, agora vai ser na porta 80, que já é a porta padrão do browser. Então, o que mais? Acho que a apresentação era essa. Espero que tenha ficado claro. Esse é meu primeiro screencast e espero contribuir com a comunidade de alguma forma. Podem me contatar através do e-mail, Google Talk, Skype, Facebook. Então tá aqui, ó, matiasgreen@gmail.com é meu e-mail e meu Google Talk. Meu Skype é matiasgreen. Facebook é /matias.green.br. Eu também estou disponibilizando esses vídeos todos no Vimeo, porque no YouTube eu não consigo colocar vídeos muito longos, então por enquanto estou colocando lá mesmo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço e até a próxima.